Castelo Branco recebeu o regresso do Campeonato de Portugal de Rallys. Depois da quarentena, a competição voltou à estrada, com a prova de asfalto vencida por Armindo Araújo e Luís Ramalho. Foram os únicos líderes desde o início ao fim e, mesmo com o asfalto muito quente, a mais de 60 graus, entraram ao ataque logo na classificativa de abertura. No segundo dia arrancaram como no primeiro, a vencer. Nas duas últimas especiais geriram a vantagem e consolidaram a liderança no campeonato. Foi uma prova inteligente, atacámos na altura certa, defendemos na altura certa e traduziu-se numa boa vitória, que são pontos muito importantes para o campeonato. Estamos todos de parabéns. A mostrar um bom ritmo, Bruno e Carlos Magalhães ficaram a 7 segundos do triunfo, ganharam 3 especiais no Rally, incluindo a Power Stage. Vencemos a Power Stage, nunca desistimos, saímos daqui com a sensação de dever cumprido, obviamente, e também com a satisfação de termos dado o nosso melhor. Os campeões em título, Ricardo Teodósio e José Teixeira, começaram o Rally no 4º posto. Na segunda classificativa perderam tempo, aumentaram a desvantagem que tinham e na terceira voltaram a ceder. Não está a ser muito bom, temos tido problemas de coaderência e o piso está muito sujo, apanhamos já uns sustos bons pelo caminho, mas pronto, os rallies são assim, estamos a tentar andar o mais rápido possível. No final do fim de semana acabou no pódio em Castelo Branco, na 3ª posição. Alguns problemas condicionaram o ritmo do campeão, que ficou a 43 segundos dos vencedores. Nos últimos troços passou-se alguma coisa com o carro, nós ainda não sabemos ao certo o que é, e o carro ficou sem potência em baixas e pronto, e perdemos algum tempo. José Pedro Fontes e Inês Ponte começaram o Rally na 2ª posição. No final do primeiro dia, 1 segundo separava a dupla do Citroën da liderança, mas no segundo dia já não foi assim. Num corte partiu-se um apoio do braço de suspensão e perdemos aí muito tempo, tivemos que fazer outro troço que isso partido e, portanto, perdemos a hipótese de lutar. Caiu muitas posições, acabando mesmo a fechar o top 10 da geral. A beneficiar do azar, Pedro Meireles terminou em 4º, mesmo com o handicap de não conhecer os troços. Sem assiduidade nos rallies, mas de regresso num rally que venceu em 2016, João Barros, com Citroën C3 R5, fechou os 5 primeiros a mais de 2 minutos da liderança. A subir desde a 3ª posição, entre os clássicos, o Porsche 911 SC de José Cruz e Ana Mendes. Foram os melhores entre os concorrentes da categoria, com uma distância de quase 2 minutos e meio para os segundos classificados, Pedro Leone e Bruno Miguel Ramos. Nos CP Júnior, 2 pilotos, Ricardo Sousa e Luís Marques, aumentaram a distância do Peugeot 208 VTI em relação ao Kia Picanto do estreante Rodrigo Correia, que competiu sozinho em RC5. Em estreia também com o Dacia Sandero R4 e depois de 7 meses sem competirem, Gil Antunes e Diogo Correia à frente da categoria CP4 Kit. Foi um rally de aprendizagem para nós, de princípio ao fim. Foi um rally atípico pelos elevados níveis de temperatura, está muito calor. O carro entrou várias vezes em modo de segurança devido ao excesso de temperatura da água. Alteramos algumas coisas juntamente com a equipa de forma a melhorar isso, mas depois tínhamos alguns problemas também com a temperatura do ar do intercooler. Com isso, fomos melhorando algumas coisas, cada vez que vinhamos à assistência fazíamos algumas alterações. A querer recuperar o título de 2018 com 1 minuto e 16 de vantagem sobre o Luís Mota, o Mitsubishi Lancer Evo 10 de Fernando Teotónio venceu em RC2N. Uma vitória suada numa prova marcada pelas altas temperaturas, com João Figueiredo e Fábio Ribeiro com 34 segundos de diferença para Nuno Caetano e Mário Feio em RC3. Depois de ter vencido as 2 rodas motrizes em FAF, em Castelo Branco, Daniel Nunes levou para casa o triunfo em RC4B, ele que durante o rally chegou a rodar no top 10 da geral. Numa competição em que os Porsche ditaram as leis dos RGT, supremacia de Vítor Pascoal, uma demonstração irrepreensível entre os RGT, com 2 minutos e 36 de vantagem sobre Pedro Silva e Alexandre Rodrigues, e quase 5 minutos para Paulo e Dércio Carvalheiro. Depois de Castelo Branco, o campeonato segue em asfalto, com o Rally Vinho da Madeira no início de agosto.